Oi, pessoal, tudo bem? Tô esperando um pouquinho aqui pra gente começar. Meu nome é Juliane Júlio. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, contar sobre a minha trajetória. Vamos esperar só um pouquinho, até uns 2 minutinhos pra eu começar. Queria saber como é que tá o áudio pra vocês. Oi, Fertal, tudo bem? Como é que tá o som? Se tá tudo certo? Tudo bem, pessoal? Tá tudo ok o som? Tudo ok o áudio? Se alguém puder me dar um ok. Ótimo, vou esperar só um minutinho pra gente começar, pro pessoal entrando, tá? Que bom, tudo ok. Bem, pessoal, então eu vou começar, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Juliane Júlio. Eu sou aprovada na PGE São Paulo. Atualmente sou coordenadora de procuradorias aqui do Ciclos. Estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês a minha trajetória até a aprovação na PGE São Paulo. Então vamos lá. Vou começar um pouquinho desde a minha época de faculdade, né? Explicar para vocês como é que eu escolhi a procuradoria, né, como opção de carreira. Isso é uma dúvida que às vezes as pessoas me perguntam. E a ideia que eu tinha no começo voltou, caiu aí, pessoal, porque aqui deu uma travada, só para saber se tá tudo certo. Alguém pode me dar um ok? Tá tudo certo a conexão? O pessoal tá conectado direitinho aí? Bem, eu vou continuar então, né? Eu acho que tá tudo certo. Então, quando eu estava na faculdade, decidi que eu queria ser procuradora, né? E aí, por onde começar? Bem, eu me formei em 2015, eu colei grau na Universidade Federal Fluminense e não sabia muito bem o que fazer. Eu costumo falar para as pessoas que eu caí de paraquedas no mundo do concurso público. Tá travando, pessoal? Que aqui a conexão agora tá ok. Eu vou esperar um minutinho, então, quando tiver ok, vocês me dão um ok para continuar. Voltou? Então vamos lá. Oi, Bruna, querida, minha ex-coach maravilhosa. É, Vamos lá, então, vou continuar um pouquinho. Eu resolvi então estudar para procuradorias assim que eu me formei, só que eu não sabia muito por onde, né, o que fazer. Então, assim que eu me formei, eu resolvi comprar um curso de videoaulas e comecei assistindo videoaulas. Era basicamente a única coisa que eu fazia. E durante esse ano de 2015, foi o que eu fiz até o momento em que eu achei que eu não tinha condições de fazer um concurso de procuradorias. Então eu resolvi parar as minhas videoaulas, tudo que eu estava fazendo, para estudar para técnico e analista do Ministério Público do Rio de Janeiro, que era um concurso que todo mundo falava que ia sair, com muitas vagas e tal. E eu resolvi então desviar totalmente a minha história para estudar para esse concurso. Comecei vendo alguns PDFs, fazendo algumas questões mesmo, mas nada muito focado. Eu não sabia, não lia muita lei seca, eu não fazia muitas questões, enfim. E fui fazendo isso até que em 2016 veio a prova, em que eu fui aprovada, mas fora da classificação, né? Eu não tive uma classificação tão boa assim, e até hoje, inclusive, nem fui chamada. E aí, nesse momento, quando eu senti que eu estava fazendo algo que eu não queria ter feito, eu percebi que eu tinha parado um tempão, perdido um tempão da minha rotina de estudos para estudar para alguma coisa que eu não queria, na verdade. Que eu só estava fazendo porque eu achava que eu deveria fazer, porque na minha cabeça, na época, era mais fácil eu conseguir aquilo do que eu conseguir realmente ser aprovado numa procuradoria. E esse foi o meu primeiro grande erro, né? Eu falei na chamada dessa live que eu ia contar alguns dos meus erros e que eu não quero que vocês cometam. E o primeiro erro é esse, é não confiar no nosso sonho, não confiar no nosso objetivo, né? A gente tem que acreditar no que a gente está desejando e batalhar para conseguir, e sem desviar muito do caminho. E aí, quando eu caí em mim, né, quando eu percebi que eu tinha perdido um tempão de estudo, né, para procuradorias, para começar a estudar, eu resolvi então voltar às minhas videoaulas que estavam pausadas há um ano
fiz um cronograma meu, né, da minha cabeça, né? Antes eu fazia uns cronogramas com uma outra amiga minha, Juliana, que hoje em dia é defensora pública da União, também é professora do Ciclos, e a gente fazia uns cronogramas muito doidos e revisões sem nenhum critério. E comecei a fazer por isso e assistindo videoaulas. Só que comecei a fazer umas provas e percebi, Emily, a live vai ficar lá, salva sim, tá? Eu vou tentar no final salvar aqui, espero que dê tudo certo. Mas eu percebi no final disso tudo que eu não sabia muito o que fazer. Assistir só videoaulas não estava me rendendo nenhum resultado bom. Eu fiz algumas provas e o resultado não tinha sido muito satisfatório. Então, e no final de 2016, eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo naquele momento. Eu não estava fazendo nada, na verdade. Eu estava dando voltas sem saber o que fazer. E então, essa minha amiga, ela me apresentou o método dos ciclos, né? No final de 2016, eu me inscrevi. E aí eu pensei da seguinte forma: tudo que eu estou fazendo até aqui está dando errado. Não tenho método, eu não sei como estudar, não está dando nada certo, eu vou tentar. E aí, em 2017, né, em fevereiro de 2017, tive meu atendimento com ciclos. E quando eles me passaram tudo que eu tinha que fazer, ler lei seca, questões no que concursos, estudar informativos, eu tive um choque de realidade. Eu comecei a perceber que eu realmente estava fazendo tudo errado. E a partir dali, né, a partir de 2017, que foi esse momento em que eu comecei efetivamente a estudar direcionada para o meu foco, eu realmente comecei a fazer tudo o que tinha que ser feito. Eu comecei a ler lei seca, eu comecei a fazer questões, e eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Disciplina e comprometimento nunca foram problemas para mim, mas o meu problema era não saber o que fazer. E quando eu descobri, a partir desse momento, né, de 2017, quando eu comecei a estudar, eu senti que aí realmente eu comecei a evoluir nos meus estudos. E aí, nesse momento, eu já me inscrevi na prova da PGM Fortaleza. Foi a minha primeira prova, né, de procuradoria assim, real que eu fiz. Eu fiquei, acho que 2 questões para a segunda fase. Foi uma prova certo e errado CESP, eu nunca tinha feito, então foi assim uma loucura. Eu fiquei muito nervosa porque era a minha primeira prova, mas eu fiquei ao mesmo tempo muito feliz com o meu resultado, porque tinha sido a minha primeira prova mesmo. E eu queria muito saber como ia ser meu desempenho. E aí a minha segunda prova já foi a PGM-BH. Quando eu cheguei para fazer a PGM-PH, eu pensei da seguinte forma: nossa, na PGM Fortaleza, que foi a minha primeira prova, eu fui muito bem. Agora que eu já estou mais um tempinho evoluída no cronograma, eu vou conseguir com certeza passar para a segunda fase. E fui lá para fazer a PGM-BH. Só que no dia eu criei tanta pressão interna em mim mesma, eu me desestabilizei no momento da prova. Eu troquei as alternativas, eu fiz coisas que nunca deveria ter feito. E isso acabou fazendo com que eu tivesse uma quantidade de acertos inferior ao que eu deveria ter tido se eu tivesse confiado nas minhas respostas iniciais e não tivesse conseguido ir para a segunda fase. E aquilo me deixou muito abalada. Então, assim, meu segundo erro, que eu quis pontuar isso, é não levar o coração para a prova. No momento da prova, tratar a prova como mais um simulado, como mais um momento de exercitar, como um momento de fazer tudo o que você sabe, mas sem pensar que vai ser a última prova da sua vida, a última oportunidade da sua vida, porque ela não é. Tem outras provas virão. E esse pensamento, essa pressão interna que a gente cria em nós mesmos, faz com que a gente cometa erros. E esse foi um outro erro que eu cometi. Bem, passado isso, eu fiquei muito mal, eu fiquei me sentindo arrasada, porque eu sabia que meu nível de conhecimento, naquele momento, né, porque eu já estava um pouco avançada no cronograma, estava muito legal. Então eu sabia que o problema tinha sido meu psicológico. Então eu botei na minha cabeça: não, agora eu vou focar, eu só vou fazer prova efetivamente quando eu tiver direcionado o meu estudo completamente para aquela prova e eu tiver com certeza que é aquilo que eu quero. Então, a partir desse momento, eu continuei seguindo no meu cronograma do tradicional, hoje em dia é o nível 1 que a gente tem, e levei isso até quando saiu a autorização do concurso da PGE São Paulo. Foi no final de 2017. E quando eu vi essa notícia, eu falei: nossa, esse é o meu concurso. Sou do Rio de Janeiro, né? Então é do lado do meu estado. É uma cidade ótima. Então eu vou direcionar todo o meu foco para isso. Então, em 2018, quando o Ciclos abriu a reta final, eu me inscrevi com o coração assim acelerado. Quem me atendeu até na época foi a Bruna, que estava aqui assistindo a gente. Um beijo muito grande, que me ajudou muito e me motivou muito nesse momento.
E eu comecei em janeiro de 2018 muito animada para esse concurso, sabendo que se eu me dedicasse, se eu me comprometesse com aquilo ali que eu estava fazendo, eu ia conseguir. E além disso, se eu não abalasse meu psicológico da forma como eu tinha abalado anteriormente. Então, em 2018, antes ainda da PGE São Paulo, eu acabei fazendo também a PGE Pernambuco, fiz a prova, tava com a quantidade de questões para a segunda fase, mas foram anuladas 7. Eu fiquei por uma questão para a segunda fase. Então aquilo, apesar de ter sido um baque naquele momento, foi também uma forma de me mostrar que eu estava no caminho, que aquele era o meu momento de intensificar os meus estudos e saber que na hora certa ia acontecer. E foi o que aconteceu. Fiz a primeira fase da PGE São Paulo, deu tudo certo, né? Apesar de na hora eu achar que não ia dar, aconteceu, eu consegui. E aí eu comecei a intensificar mais ainda os meus estudos para a segunda fase e depois para a oral. Então, isso tudo que eu fiz durante esse tempo foi o maior aprendizado que eu poderia ter tido, na verdade, foi a constância. Foi saber que o meu sonho era aquele e me direcionar especificamente para aquele sonho. Sabe, ao longo da minha trajetória, apesar de eu ter dado essas voltas, né, de ter começado estudando para um concurso, desviado, resolvido fazer outros, isso só atrasou o que eu queria fazer. Então, o meu grande aprendizado é esse, é confiar no sonho de vocês, confiar naquilo que vocês querem fazer e se dedicar para aquilo, porque não existe, eu não sou capaz de passar por uma prova de carreira, ou eu não sou capaz de ser procuradora, eu não sou capaz de ser juíza, eu não sou capaz de ser defensora. Isso não existe, são barreiras psicológicas que a gente coloca na nossa mente e que geram bloqueios, né? E acabam atrapalhando muito a nossa caminhada. Então, o principal, assim, é a gente confiar e fazer o que for necessário. Buscar um método de estudos, né? O Ciclos me ajudou muito durante a minha trajetória. Depois que eu conheci eles em 2017, que eu aprendi, né, realmente o que eu tinha que fazer, porque naquela época, antes disso, eu nem conhecia o que era dizer o direito, né? Hoje em dia eu atendo muitos alunos, né, nos atendimentos do tradicional, e eles ficam até um pouco constrangidos de falar, não sei o que é um informativo. E eu falo, olha, não é vergonha nenhuma isso. A gente não entra no mundo de concurso sabendo tudo. A grande questão é essa, a gente entra sem saber nada, sem saber o que tem que fazer. E aí, aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo. E é através disso que a gente começa a construir o nosso caminho. Então, outro conselho que eu sempre gosto de dar é: se informem, conversem mesmo com as pessoas que já passaram por isso, né? Nós aqui do Ciclos estamos sempre disponíveis para falar com vocês, tirar dúvidas do que for necessário, né? Outras coisinhas que eu queria conversar com vocês, eu anotei aqui mais ou menos um roteirinho para eu não me perder, mas podem ficar à vontade para fazer perguntas também, do que quiserem. Deixa eu ver aqui umas coisinhas que eu anotei. Vou contar um pouquinho agora sobre a minha preparação, né, durante a PGE São Paulo em si, né? Como eu falei, né, em 2018, eu iniciei o curso de reta final, né, para PGE São Paulo. Gente, só uma coisa, tá tudo certinho, o som tá ok, tá tudo ok, que aqui parece que deu uma paradinha, só queria um ok de alguém, se alguém puder me dar para continuar. Gente. Pessoal, tá tudo ok? Tá dando pra ouvir? Oi, tá ok? Alguém pode me dizer? Só vou esperar um pouquinho porque eu tô com medo de ter caído a conexão. Tô esperando alguém me dar um ok. Oi, oi. Alô? Vou perguntar aqui se tá tudo ok.
Bem, pessoal, eu vou continuar então. Bem, vou comentar um pouquinho agora da minha trajetória na PGE São Paulo especificamente, né? Contei um pouquinho agora da parte genérica, agora eu vou falar especificamente aqui da PGE São Paulo. Bem, em 2018 eu entrei, né, na reta final para a PGE São Paulo, que foi um cronograma até bem puxado que o Ciclos fez na época. E eu tentei seguir o máximo possível, já sabendo que eu acho que tá travando aqui o ok pra mim, perguntei aqui o pessoal no WhatsApp, então tá tudo certo. Já sabendo que eu ia precisar fazer o máximo possível para conseguir o meu objetivo. Então eu me dediquei 100% àquele cronograma, né? Na época eu era residente da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei lá até março de 2018, foi quando eu saí para me dedicar exclusivamente ao estudo da PGE São Paulo. E quando eu saí, eu fiquei somente estudando, né? Isso foi uma opção que eu fiz naquele momento, porque eu queria me dedicar só para isso. Estudei em primeira fase, muita lei seca, muita jurisprudência e muita questão. Isso para mim foi o essencial, fazer muitas questões, sempre treinar muito. Passei na primeira fase, fui para a segunda fase. A segunda fase foi um desafio muito grande para mim, né? Treinar a discursiva foi uma prova muito difícil, porque tinha tempo para fazer cada questão, fazer a peça, né? Então eu treinava muito em casa. Fiz também a segunda fase através dos ciclos, né? E fiz a segunda fase na prova, né? Eu tive um grande impasse, que eu já contei para algumas pessoas, mas agora eu vou falar publicamente o que aconteceu. A prova tinha uma grande pegadinha de que a peça cobrada tinha sido uma apelação. Mas quando eu li o enunciado da questão, eu não tinha me ligado na data. Então e a data estava no meio do recesso, né, do prazo da peça. E eu, no primeiro momento, eu achei que era uma ação rescisória. E eu comecei a minha prova pela peça e fiz totalmente uma ação rescisória. Fiz a primeira questão, fiz a segunda questão, fui fazendo todas as questões. Quando deu 30 minutos para acabar a prova, ainda faltava uma questão de direito civil, eu me liguei que estava dentro do prazo do recesso e lembrei que aquilo ali não poderia ser uma rescisória, mas sim uma apelação. E eu corri imediatamente para tentar salvar a minha peça, né? Era só isso que eu pensava, de salvar o que eu tinha feito até ali. E nesse momento, o controle emocional, aquele que eu contei lá atrás, que eu não tive na PGMBH, fez toda a diferença para mim agora, porque eu estava super focada, eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir. Então eu salvei a minha peça, eu consegui riscar as partes que davam, algumas partes eu tive que abandonar, como por exemplo o endereçamento, eu tive que deixar errado mesmo. E, enfim, estrategicamente fui tirando o que dava e modificando o que era possível para salvar a minha peça. Né? Terminei a prova, fiz a questão do civil e terminei a prova. Ainda tinha a segunda etapa, né? Porque a primeira etapa foi na parte da manhã, segunda etapa na parte da tarde. Na parte da tarde eu falei, não, eu vou lutar por cada pontinho, porque eu sabia que eu ia perder muitos pontos na peça. E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu consegui a pontuação necessária para ir para a oral. A peça eu tirei exatamente a nota que eu imaginava que eu fosse tirar, tirando a pontuação da parte formal, né, da elaboração da peça, que eu não tinha conseguido corrigir. E, enfim, eu estava na oral. E aí foi, assim, um momento de muito nervosismo, de o que eu faço agora nesse momento, né? Eu também não sabia como estudar, eu só sabia que eu tinha que reler e continuar confiando na minha bagagem. E esse é um outro conselho que eu sempre dou para os alunos. Confiem na bagagem de vocês. Quando a gente chega nesse momento, a gente não está ali à toa. A gente está ali porque a gente teve uma bagagem, a gente tem um conhecimento para estar. Então, apesar de ser um desafio muito grande, estar ali de cara a cara, né, com o examinador, assim como nesse momento está sendo um desafio para mim estar aqui, né, contando tudo. Eu tô um pouco nervosa, né, acho que deu para perceber. A gente sabe que a gente tem conhecimento para estar ali, a gente sabe que não foi à toa. Então, esse pensamento ficava sempre na minha cabeça, né? Apesar de ter uns momentos em que você vai sempre se questionar, de falar, nossa, sou uma fraude, esse é um pensamento recorrente na cabeça de todo concurseiro que chega na prova oral. No fundo, a gente sabe que está ali por um motivo. Então, eu tentei afastar esse pensamento de fraude e foquei só na minha bagagem, revisei tudo que eu já tinha feito até ali. Enfim, fui treinando o máximo que dava
até chegar no dia da prova. E no dia da prova não tem jeito, né? É aquele nervosismo que a gente não tem como evitar, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga. Mas deu tudo certo, né? Eu consegui ser aprovada. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui contando isso tudo pra vocês. Eu queria ver um pouquinho as perguntas, eu não sei por que não tá aparecendo aqui pra mim. Não sei se eu consigo atualizar. Mas eu acho que eu vou tentar aqui encerrar e voltar de novo pra ver se atualiza. Tá, pessoal? Fiquem aí que eu já volto. Acho que voltou. Pessoal, acho que voltou. Vou aguardar vocês voltarem. É porque eu não tava conseguindo ver os comentários, eu não tava conseguindo ver nada aqui. Agora eu acho que tá voltando. Vamos ver se tá habilitado agora os comentários. Ah, agora tá sim. Ai, que ótimo. Então, gente, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, dúvidas de vocês, pra gente conversar um pouquinho. Fiquem à vontade pra perguntar qualquer coisa. Renata, minha aluna, tudo bem? Agora tá ótimo, finalmente. Eu não tava vendo nada, gente, desculpa, por isso que eu precisei encerrar. Porque eu tava com medo de não tá indo e eu tá falando sozinha. Não, Fertal ainda não. Eu tô aguardando ainda a nomeação, né? Espero que seja em breve. Me perguntaram aqui sobre revisões, né? Como fazer revisões. Então, isso é um ponto muito importante, a questão das revisões, que era uma dificuldade também que eu tinha antes de entrar nos ciclos, né? No ciclo, a gente já tem as revisões programadas, né, de acordo com os períodos de tempo. E isso, para mim, é um diferencial, porque a gente não precisa mais acordar e falar o que eu vou fazer hoje, o que eu vou revisar hoje. E uma grande dificuldade que eu tive na época que eu montava o meu cronograma é porque quando a gente faz o nosso próprio cronograma, a gente tende a dar concessões. Então, no dia que a gente não tá bem, a gente não quer cumprir tudo. No dia que a gente não tá bem, a gente não quer pegar aquela matéria que a gente tem dificuldade. E isso faz com que a gente esteja atrapalhando a nossa constância, nosso hábito de estudos. E a grande chave, né, da aprovação é a constância. É você criar um hábito de conseguir estudar todos os dias, ainda que seja um pouquinho. Muita gente também sempre me pergunta sobre quantidade de horas de estudos. E eu sempre reforço, a quantidade de horas não é uma coisa importante. O que importa é você se dedicar naquela quantidade de horas que você tem disponível para os seus estudos, né? E fazendo o possível. A questão das revisões programadas ajuda nisso. De, por exemplo, às vezes o aluno tem 4 horinhas para estudar por dia. E a gente vai ter formas de revisar aquele conteúdo que ele estudou num dia, já num outro período de tempo que já vai estar previsto no cronograma dele. O que, se você fizer sozinho, você não vai conseguir colocar especificamente, né, de acordo com aquele espaço temporal. Então, a revisão programada é a melhor coisa, né? Agora, se você não tem nenhum cronograma, não tem uma forma de revisar já com um método, o que eu indico? Estuda um assunto num dia, faz a revisão da leitura de lei seca e questões, né? Depois de um tempo. E você vai criando também períodos, né? De acordo com a sua necessidade. Me perguntaram aqui o que eu fazia em relação ao sono. Então, eu tenho até muita dificuldade de sono, só que se eu dormir cedo, eu acordo cedo muito bem. Então, é uma questão mais de organizar a sua rotina, né? De ter uma rotina de sono, eu acho que isso já facilita. Me perguntaram se vale a pena sair de serviço só para ficar por conta dos estudos. Olha, isso tudo é uma questão bem pessoal. Eu acho que você tem que analisar a sua realidade, saber se você pode fazer isso. Se você puder e você estiver disposto a ficar em casa só estudando nesse período, ótimo. Se você não puder, é possível conciliar. A maior parte do tempo de estudos foi conciliando o trabalho com os estudos e não tive nenhum prejuízo por causa disso. Só em um momento mesmo, na primeira fase, como eu queria focar muito e eu morava muito longe do trabalho, eu preferi sair. Mas foi a minha realidade. Então, eu acho que cada um tem que analisar realmente a sua para ver se isso é possível. E outra coisa, só estudar parece fácil, né? Quando a gente fala, eu vou ficar só estudando. Mas, na verdade, não é. A gente ter um dia inteiro pela frente,
às vezes um desafio de você achar que tem o dia todo disponível e por isso acaba que você não consegue, naquelas horas que você tem, render o suficiente. Então, os dois lados, né? Ter um horário de trabalho em que a gente tem um horário de estudo, né, com um horário fixo, de só posso estudar naquele horário, então tem que render naquele horário, às vezes traz benefícios. Também tem o malefício de você ter menos tempo. Por outro lado, só ficar em casa estudando tem a parte positiva de você ter muito tempo de estudo, mas tem a parte negativa de você, às vezes, procrastinar mais. Então, não tem uma escolha 100% correta. Tudo vai depender realmente do seu dia a dia, né, da sua rotina. Atividade física, né, que me perguntaram aqui. Gente, desculpa se eu tô respondendo fora de ordem os comentários, é porque conforme eu tô conseguindo ler. Mas a atividade física eu fazia, eu acho super importante. A gente que estuda, trabalha, que faz várias atividades no dia, precisa ter um momento de válvula de escape, né? Um momento para descansar o cérebro daquele momento, daquela rotina, né, tão exaustiva que é estudar e trabalhar, ou ainda que seja só estudar, né? Então a atividade física ela é importante, ela traz benefícios positivos para os estudos. Me perguntaram sobre a lei seca. Como conseguir ler lei seca muito tempo sem se cansar? Olha, eu não gostava de ler lei seca, isso foi pra mim uma grande dificuldade também durante meus estudos, mas não tem muito o que fazer, a gente precisa estudar lei seca. Hoje em dia os concursos, principalmente procuradorias, primeiras fases, cai muita lei seca e muita jurisprudência. Então não tem muito pra onde a gente fugir, a gente precisa estudar lei seca. Então no ciclo, a gente tem lá o ciclo 2, né, que muitos alunos já conhecem, de lei seca e súmulas, especificamente. E isso te obriga a cumprir naquele momento. Então, antes, né, quando eu fazia o meu cronograma, eu acabava negligenciando essa parte, porque eu não gostava de fazer. Mas a partir do momento que isso estava previsto no meu cronograma, eu falei, não, agora eu preciso cumprir, porque se eu não cumprisse, isso viraria uma pendência para algum outro momento. Então, é muito importante o estudo da lei seca. A minha preparação para a segunda fase quando eu estava formando a base. Então, a minha questão na segunda fase, quando eu cheguei na minha segunda fase, eu já tinha tido 1 ano de tradicional, de base. Então, a minha base realmente já estava consolidada, né? Foi um momento em que eu estava pronta para fazer uma reta final e pronta para fazer uma segunda fase. E nesse momento, eu estudei basicamente, eu só revisei, né, os grifos que eu tinha do meu material, dos meus cadernos. Eu acho que o único livro que eu realmente li durante esse momento foi um livro da examinadora, que caía, né? O meu concurso foi banca própria, então eu li um livro da examinadora na segunda fase. De resto, eu li alguns pareceres, alguns artigos, mas o grosso mesmo, a base da minha preparação era o material que eu já tinha, que eu tinha construído ao longo do ano de 2018. Desculpa, de 2017. Como era o meu estudo na semana da prova? Então, gente, a semana da prova eu sempre guardava, né, aquele período ali para revisões, né? Então eu pegava, seja pontos que eu achava que eu tinha tido dificuldade, mas nada novo, nada de fazer coisas novas na semana da prova. Eu deixava para revisar mesmo, pegava alguns conteúdos que eu tinha muita dificuldade, intensificava fazendo questões, pegava jurisprudência para ler, né, pegava o meu material próprio de jurisprudências, que é uma indicação que a gente tem aqui nos ciclos, né, de fazer o nosso material através dos informativos do STF e do STJ, e eu também indico o TST, para quem estuda para procuradorias, é importante. Então, eu fazia esse meu material. Inclusive, o TST foi um informativo que caiu na segunda fase da PGE São Paulo, e eu comecei a estudar esses informativos a partir da prova da PGM Fortaleza, que eu contei pra vocês, né? Foi a minha primeira prova. E nessa prova eu tive esse baque de perceber que era muito importante estudar os informativos do TST. Então, a partir desse momento eu comecei a juntar isso também na minha meta de informativos e eu estudava esse material na minha semana da prova. Isso me ajudou, inclusive caiu uma questão inteira na minha segunda fase, que era o informativo do TST. Deixa eu ver aqui. Como aumentar o rendimento para a primeira fase? Gente, para mim, aumentar o rendimento é focar nos pontos que a gente tem dificuldade, pegar aqueles pontos e estudar, fazer muitas questões. Quanto mais questões, melhor.
sempre informativos, tá? Nem sempre, um erro muito comum que a gente tende a ter no começo da nossa trajetória é romantizar muitos estudos. Não precisa. A gente tem que ser objetivo. Então, alguns pontos do edital tem que ser direcionados para a lei seca, alguns pontos do edital têm que ser direcionados para a jurisprudência. Nem sempre a leitura de doutrina ela é o que vai ser necessário para a sua prova. Então, a gente tem que focar no que cai. Se é a lei seca que cai nesse ponto, é a lei seca que eu vou estudar. Se é a jurisprudência que cai nesse ponto, é a jurisprudência que eu vou estudar. E como descobrir isso? Primeiro, fazendo questões, através da nossa bagagem. Quando a gente vai estudando e formando a nossa bagagem, a gente vai pegando a malícia de concurso, né? Eu sempre falo isso com os alunos. Pegar essa malícia de como é cobrado, a forma de cobrança do examinador, né? E isso tem que se repetir. Então, se o examinador gosta muito de cobrar, por exemplo, direito urbanístico, que cai basicamente lei seca, eu não preciso ficar horas lendo um livro de direito urbanístico. Eu preciso estudar a lei seca, eu preciso decorar aqueles artigos ali. Então, é isso, é evitar romantizar esse momento dos estudos, né? A gente precisa fazer um estudo estratégico. E isso é uma coisa que a gente acaba sendo muito direcionado no momento de uma reta final, né? Nesse momento em que a gente está focando num edital específico. Os professores, né, aqui no caso dos ciclos, ajudam muito a gente a perceber o que é melhor fazer em cada momento, né? Agora, eu montei o cronograma da PGA Paraíba para os alunos aqui dos ciclos, então a gente está direcionando, focando, né? Alguns alunos estão aqui até presentes, um beijo, pessoal. E é isso, aos pouquinhos a gente vai percebendo o que é mais importante. Perguntaram se eu utilizei sempre as FUCs. Então, quando eu comecei os ciclos, né, em 2017, eu já tinha feito um curso de videoaulas antes. E na época, eu transcrevia todas as minhas aulas. Então, o que eu fiz quando eu entrei para os ciclos? Eu comecei a fazer uma fusão. Eu misturei os meus cadernos, que eu já tinha, com as FUCs, né? E isso formou o meu material próprio. E essa é a mesma indicação que eu dou para todos os alunos que já têm o material, ou para os alunos que estão começando agora a construir o material deles. Então, utiliza as FUCs, mas sempre como um ponto de partida. As FUCs são ótimas, mas não existe material 100% perfeito, material que está já pronto e acabado. Não, a gente precisa estar sempre atualizando o material, sempre incluindo comentários novos, sempre incluindo jurisprudência. Então, a gente precisa de vocês também, né? Desse outro lado. Então, foi isso exatamente que eu fiz. Eu peguei as FUCs, misturei com os meus materiais e ia sempre atualizando elas. Deixa eu ver aqui. Me perguntaram quanto tempo até a aprovação, até a primeira fase. Eu tinha passado em alguns outros concursos no meio do caminho, mas para a PGA São Paulo, como eu comecei a estudar, né, em 2015, então foram 3 anos. Mas 2015, né, foi aquilo que eu expliquei para vocês, que não foi um estudo para procuradorias, né? Foi um estudo do meu jeito que, enfim, não deu certo. Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Questão da doutrina, né? Que estavam perguntando. Oi, Daniel, tudo bem? Que honra ter vocês aqui na minha live. Doutrina. Eu complementava pontualmente ao meu material, né? Assim como a gente indica os alunos que os alunos façam. Então, naqueles pontos em que eu tinha muita dificuldade, eu pegava um livro e eu complementava no ponto específico. Porque eu utilizava, né, como eu falei, as FUCs e o meu material como um material base, como o meu ponto de partida. E aí, então, por exemplo, eu tinha dificuldade em alguma matéria específica, eu ia no livro, nessa matéria específica, eu lia só aquele trechinho, né, daquela parte específica e trazia isso para o meu material, copiava isso no meu material, porque num outro momento, quando eu fosse revisar aquilo, ele já estaria todo ali. E essa é a ideia até das FUCs, né, que a gente indica, nossa fonte única de conhecimento. Ter num único lugar tudo aquilo que a gente precisa para estudar aquele tema. Né? Sem ficar, né, aquele concurseiro que fica com vários livros abertos na mesa de estudos. Isso não é muito prático, né? A gente acaba se atrapalhando, né, quando a gente tem várias fontes. Então, a melhor coisa é utilizar um material só e ir complementando ele sempre pontualmente. Perguntaram, o Fertal, quantas questões eu fazia no ciclo 3 e no ciclo 4? Olha, Fertal, eu não lembro com certeza qual era a quantidade, mas eu acredito que eu fazia 20 questões no ciclo 3 e no ciclo 4 eu fazia mais 15. Mas eu não tenho certeza. Só que uma dica também que eu dou: questões é o único ponto de qualquer cronograma que sempre que eu atendo aluno eu falo,
que nunca é demais. Quanto mais questões, melhor. O treino é essencial, né, para consolidar a nossa base, para a gente conhecer os nossos pontos fracos e fortes, para a gente conhecer aquela forma que os examinadores estavam cobrando. Me perguntaram aqui se eu... o Daniel perguntou se eu fazia resumo. Então, quando eu comecei, antes dos ciclos, lá em 2015, eu fazia alguns resumos à mão, mas depois eu percebi que aquilo ali era uma besteira, porque eu comecei fazendo esses resumos, nada contra quem faz, tá, gente? Mas não deu certo pra mim. Comecei fazendo à mão, chegou um momento que eles estavam desatualizados, eu nunca mais olhei pra eles, então foi só juntando material na minha gaveta. Depois dos ciclos, eu passei a utilizar o material todo no computador. Então, como eu falei, eu complementava as FUCs com as minhas aulas que eu tinha transcrito. Ia fazendo tudo isso no computador sem nenhum resumo. Me perguntaram se eu acredito no novo concurso da PGE São Paulo em 2020. Olha, Aaron, em 2020 eu acredito que não, tá? Ainda tem um pessoal, né, do meu concurso para ser nomeado. Então, eu acredito que esse ano eles vão focar na nomeação dos remanescentes e daqui talvez a uns 3 anos eu acredito que seja possível, mas não tão próximo assim, tá? Você sendo bem realista. A Mel pediu para eu falar mais sobre o estudo de informativos, se eu fazia marcação no próprio PDF. Então, Mel, o que eu fazia? Eu fazia meu material próprio de jurisprudência. Desde que eu conheci os ciclos, né, em 2017, a partir desse momento, eu comecei a formar o meu material próprio de jurisprudência. E como é que eu elaborava esse material? Pegava os informativos da semana, fazia no dia específico do meu cronograma para os informativos, né, que era no domingo, meu dia. Eu organizava meus informativos por matéria e por tema e ia copiando as ementas. A partir do momento em que eu estava já mais segura com os informativos, eu passei a pontualmente colocar, às vezes, algumas informações bem objetivas. Por exemplo, se o STF utilizou o princípio tal para basear aquele julgado, eu colocava princípio tal. Para quando eu fosse reler aquilo ali numa revisão, eu pudesse utilizar ele bem de forma objetiva, tá? E, além disso, eu utilizava os informativos no dia a dia, né? A partir do momento que eu estudava um tema, eu pesquisava aquele tema nos informativos do STF, do STJ e do TST para estudar também junto. Desafio de concurseira perguntou qual é o meu maior erro e acerto na caminhada. Bem, o meu maior erro foi desviar o meu foco inicialmente, não acreditar no meu potencial, achar que eu não era capaz de passar por uma procuradoria. E o que eu vi depois, que era uma besteira, né? Que hoje em dia eu tô aprovada. Então, esse foi meu maior erro, com certeza. E o meu maior acerto foi a partir do momento em que eu decidi não mais mudar meu foco. Que eu decidi que eu até poderia fazer concursos que surgissem, né? Aleatórios, assim, de lado. Por exemplo, quando eu decidi que eu só ia fazer procuradorias, que eu ia estudar especificamente para procuradorias, saiu o concurso do TRF2. E eu cheguei a fazer esse concurso, eu fui aprovada, mas sem estudar especificamente para aquele concurso, porque eu não queria desviar mais o meu foco. E então, para mim, o que deu certo foi isso, não desviar o foco, né? Direcionar especificamente para uma coisa, seguir com esse sonho, né, até o final, até conseguir. Quando você sabia que tinha que complementar uma FUC, isso tirando as atualizações? Então, eu utilizava a complementação através da minha dificuldade. Então, a FUC que eu achava que eu não tinha dificuldade, que eu tinha entendido bem aquele ponto, complementava com a jurisprudência e achava que estava bem, eu não fazia complementação com doutrina. Eu só complementava com a doutrina quando eu sentia dificuldade naquele ponto e achava que eu precisava aprofundar um pouco mais. Eu sempre indico para os meus alunos, né, que eu atendo para procuradorias, para sempre dar uma atenção especial para as 4 matérias mais importantes do concurso, que são administrativo, processo civil, tributário e constitucional. Para essas 4, eu sempre indico complementação, pontualmente, de alguma coisa. Controle de constitucionalidade? Muito importante. Então, vamos dar uma olhadinha em algum livro, em alguma coisa fora? Vamos. Agora, direito ambiental, por exemplo, é uma matéria que cai basicamente a lei seca e jurisprudência. Eu não preciso pegar um livro gigante, por exemplo, do Ed Milaré, não sei se vocês conhecem, é um livro enorme de direito ambiental, para passar no concurso, não é necessário. Então, a gente precisa disso, né? Ser estratégico, ser bem objetivo nos nossos estudos. Me perguntavam se eu estudava mais de uma disciplina por dia. Sim,
Eu estudava mais de uma disciplina por dia, né? Porque eu estudava através do método dos ciclos. Então, a gente tem vários ciclos durante o dia, de acordo com a disponibilidade de horário, né? No meu caso, eu fazia, acho que 5 ciclos no meu tradicional. Então, eu estudava 5 matérias diferentes no dia, de 5 formas diferentes, né? Cada ciclo, ele corresponde a uma atividade. E cada um deles era de uma matéria, porque os ciclos eles são graduais, então a partir do momento que você tem 5, significa que você tem 5 matérias com 5 formas diferentes de estudar cada uma daquelas matérias. O Fertal me perguntou se eu pretendo fazer outro concurso. Bem, isso é uma coisa que eu ainda não consegui definir muito, né? Eu tô muito ansiosa no momento, esperando a minha nomeação. Mas com esses rumores da PGE do Rio, talvez eu faça, mas eu ainda não consegui definir isso. Mas é uma possibilidade. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Perguntaram o que era a FUC, né? Já responderam. Nossa fonte única de conhecimento são os nossos materiais dos ciclos. Como você lidava com o celular? Gente, isso é uma pergunta que é muito importante, porque todos os alunos falam que tem um vício muito grande no celular. Eu assim, vou ser bem sincera, como eu falei, eu sou uma pessoa muito disciplinada, então pra mim, bastava desligar do modo avião, botar no modo avião, que eu não mexia mais. Mas pra pessoas que têm dificuldade de ficar com o celular próximo, eu indico que deixem em outro cômodo. Coloca no armário mesmo, né? Teve uma aluna que eu atendi que falou isso, que ia trancar no armário. Enfim, a gente tem que fazer o que é necessário para evitar a distração no momento dos estudos, porque naquele momento a gente tem que entrar numa bolha mesmo, de o mundo tá acabando, a gente tá ali focando nos estudos. Claro, durante a nossa trajetória, né, naquele momento de construção de base, a gente tem uma rotina um pouco mais flexível. Agora, entrou numa reta final, né, para chegar e para fazer uma prova em si, aí é o momento mesmo de focar 100%. E o celular é um grande vilão. Então, na época, quando eu fui fazer a segunda fase, eu resolvi, né, foi uma opção minha, desinstalar o Instagram do meu celular, por exemplo, porque me trazia muita distração e naquele momento não era o que eu queria, né? Eu não queria ver coisas que me distraíssem. Então, eu indico isso. A gente tem que se conhecer primeiro, né? Pra descobrir quais são os nossos gatilhos. Quais são aqueles gatilhos que te levam a desfocar, que te levam a perder a concentração. A gente sabe quais são, né? No fundo, a gente conhece quais são aqueles gatilhos. E para isso, a gente tem que procurar ferramentas para evitar. A minha ferramenta na época foi desinstalar o Instagram, porque aquilo me desconcentrava, ainda que eu não mexesse na hora dos estudos. Eu preferi desinstalar. Mas durante todos o resto dos meus dias de estudo, eu mantive o celular, eu só colocava em modo avião e não mexia no momento dos estudos mesmo. Quantas horas por dia de estudo? Gente, foi aquilo que eu comentei um pouquinho antes. O horário, a quantidade de horas que vocês têm para estudar por dia não é o importante. O importante é se dedicar o máximo possível dentro daquele horário disponível. Eu tive vários momentos diferentes durante a minha trajetória. Eu trabalhei, eu só estudei. Eu fiz esses 2 momentos. No momento que eu só trabalhei, eu tinha o dia inteiro disponível. Então, eu estudava tudo que eu conseguia fazer. Agora, quando eu trabalhava, eu realmente tinha que restringir os meus horários. Então, eu me organizava para acordar bem cedinho e dormia também cedo, né? Para estudar naquele horário e conseguir trabalhar. Então, nesse momento, eu estudava, eu acredito, mais 6 horas por dia, mais ou menos, quando eu estava trabalhando. Como atualizar Como é seu cronograma de revisões? Então, pessoal, o cronograma de revisões que eu utilizava era o cronograma dos ciclos, né? Então, eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais a gente. No cronograma dos ciclos, a gente tem as revisões programadas, então isso pra mim foi um diferencial mesmo. Eu, como fui aluna, eu senti a diferença do antes e depois, né? Então, eu sou realmente um exemplo, né, do que fazia de errado e do que dava certo. Então, eu convido vocês a conhecerem um pouquinho da nossa metodologia, que é baseada nessas revisões programadas, né? E formas diferentes de revisões. A gente não revisa só lendo, a gente revisa fazendo questões, a gente revisa grifando, a gente revisa lendo jurisprudência. Então, são várias formas diferentes de revisar. Muito legal, Vertal.
Como atualizar as suas FUCs já grifadas com as novas disponibilizadas no Dropbox. Então, pessoal, para os alunos dos ciclos, né, que já baixaram uma FUC, eu sempre indico que depois disso vocês comparem, né? Mantenha a sua sempre, porque o melhor material é o material de vocês. É o material que vocês já estão adaptando, vocês já estão modificando. Nunca vai ser um novo material. Então, apesar das FUCs já estarem sendo atualizadas, eu não quero que vocês ignorem a de vocês para baixar a nova. Eu quero que vocês mantenham a de vocês, abram a nova e comparem, né? A gente coloca um asterisco nas atualizações, então é só buscar pelos asteriscos que vocês vão saber exatamente o que a gente modificou. E aí, copia e cola para FUC nova. Me perguntaram se conjugando um outro curso com os ciclos é benéfico para aprovação ou baixaria os ciclos. Olha, isso é uma questão bem pessoal mesmo. É porque quando eu comecei, eu já fazia outro curso. Então eu só conheci os ciclos depois. Não foi por uma questão de necessidade de complementação dos ciclos em si, não. Eu acho os ciclos muito bons, o suficiente com o material deles. Então é uma questão pessoal. Se você acha que precisa complementar mais, procure sempre o mais. Se você está satisfeita com aquilo ali, pode manter. O importante é a gente saber o que é melhor pra gente. Não tem muita regra, né, pra isso. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta que eu não tenho respondido. Eu acho que isso. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisinha que vocês querem perguntar? Acabei falando mais, né, sobre dicas do que sobre a minha trajetória em si. Mas eu acho que é porque eu tava um pouquinho nervosa no começo. Então, se quiserem perguntar alguma outra coisa sobre a minha trajetória, fiquem à vontade. Obrigada, Mari, um beijo. Minha amiga também aprovada na PGA São Paulo aqui com a gente. Estudou o Poder Público em Juízo ou Fazenda Pública em Juízo? Então, gente, eu li só o Poder Público em Juízo. Fazenda Pública em Juízo, eu acho que eu li só alguns capítulos, mas mais recentemente até. Não foi para a PGA São Paulo, eu já li um pouco depois, alguns capítulos esparsos. Então, eu acho que o Poder Público em Juízo é um livro muito bom, bem objetivo, mais fácil de ler do que o Fazenda Pública. A diferença é que o Fazenda Pública, ele é bem aprofundado. Então, se você quer um aprofundamento maior, é interessante Fazenda. Mas, para concursos públicos em si, eu indico o Poder Público em Juízo. Eu acho ele suficiente, tá? E aí, quando vocês forem procuradores, quando vocês estiverem estudando, né, de forma mais aprofundada para trabalhar mesmo, o Fazenda Pública em Juízo, ele é um ótimo direcionamento. Sobre otimização, velocidade de leitura, como melhorar. Então, pessoal, a velocidade de leitura é uma questão bem pessoal mesmo. Isso também varia de matéria para matéria, né? Tem matéria que a gente tem mais dificuldade, a gente lê mais devagar. Tem matéria que a gente lê mais rápido porque a gente tem mais facilidade. Então, enfim, respeite o seu tempo, né? Se você consegue ler 10 páginas em 1 hora, ok, leia 10 páginas em 1 hora, absorva aquele conteúdo, tá? Sem muita pressão de, o meu amigo lê em 2 horas, ele lê 50 páginas. Não se compare, faça no seu tempo. O importante é a sua absorção, tá? Vou tentar deixar a live salva, tá? Eu acho que eu aprendi aqui. Achava um saco atualizar o Vadimeco. Eu sempre tive um Vademecum de estudos. Meu Vademecum de estudos é o mesmo desde 2017, quando eu comecei os ciclos. Eu indico que todos os alunos tenham, todo mundo que estuda para concurso tem um Vademecum de estudos e vá atualizando ele para manter para estudos. Agora, no dia da prova da segunda fase, é muito importante ter um Vademecum o mais atualizado possível para não errar uma questão por falta de atualização. Que ainda que a gente atualize em casa o nosso Vademecum, a gente não pode correr o risco de ter esquecido uma atualização e fazer a prova com o Vademecum desatualizado, né? Então, tenha sempre um Vademecum de estudos, marque ele, grife mesmo, faça comentários, enfim, o que for necessário para você absorver os conteúdos. E, na hora da prova, sempre tenha um Vademecum mais atualizado possível. De preferência, né, eu sempre indico da mesma marca daquele Vademecum que você usa em casa, independente da marca que seja, é importante que seja a mesma marca por causa da questão da organização. A gente tende a achar melhor as coisas se a gente já está acostumado, tá?
Eu respondi uns 3 anos, mais ou menos, sobre o tempo até a aprovação. Tem, pessoal, mais alguma dúvida antes que eu encerre aqui? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tava um pouquinho nervosa, né? Como eu já falei várias vezes. Mas acho que eu tirei algumas dúvidas aqui interessantes, que eu sempre ouço muito até nos atendimentos. Eu espero que ajude vocês, né? Antes de tudo, eu também queria dar 2 dicas, assim, que eu separei aqui pra falar com vocês, né? Primeira dica, na verdade, não é bem uma dica, acho que é um conselho. Confiem em vocês, confiem na bagagem de vocês. A gente nunca acha que está preparado para um concurso grande, a gente nunca acha que é capaz, né, de chegar até onde a gente almeja chegar. Sempre parece que tem uma distância muito grande entre uma pessoa que está estudando e uma pessoa que está aprovada. A verdade é que não tem distância nenhuma, a verdade é que só existe uma trajetória ali no meio que a gente tem que percorrer, tá? E essa trajetória, ela depende só da gente, né? Acho que voltou agora. Minha segunda dica, né, ou meu segundo conselho, tenham constância e se comprometam com o sonho de vocês, né? Não fiquem desviando o foco sempre. Tenham um foco definido e sigam com ele até o final. Pode fazer prova que não seja do seu foco? Pode, mas não deixe de cumprir o seu cronograma daquele foco, sabe? Isso é muito importante. A gente ter um foco, a gente se direcionar para aquilo e fazer o máximo possível para aquilo acontecer. E a última coisinha que eu queria falar com vocês foi uma hashtag que a Fernanda Eveline, né, nossa idealizadora maravilhosa, minha musa dos concursos, colocou lá em 2017, que eu passei até para os meus alunos agora, da PGE Paraíba, que me motivou. Eu anotei essa hashtag num bloquinho no meu computador, que foi a hashtag 2017 do comprometimento. Foi a hashtag de quando eu comecei os meus estudos com ciclos, quando eu efetivamente comecei a estudar para concursos. Então hoje eu quero propor para vocês a hashtag 2020 do comprometimento. Comprometam-se muito esse ano. Vocês hoje não estão aqui perdendo o domingo de vocês à toa. Vocês querem conhecimento, vocês querem dicas. Então utilizem essas dicas que eu estou passando. Pesquisem mais. Podem falar comigo no privado. Chamem os ciclos no privado. Enfim, a gente está aqui disponível para vocês. Mas não deixem de pesquisar. Não deixem de se empenhar e de buscar o sonho de vocês. Tá? Então é isso. Vou finalizar essa live com essa hashtag 2020 do comprometimento, tá? Um beijo para todos vocês. Obrigada por estarem aqui me ouvindo. Também quero agradecer muito aos Ciclos, né, pela oportunidade. Eu sou muito grata pelos Ciclos, pela minha trajetória, por ter me ajudado tanto, né, quando eu era aluna. E hoje, como professora e coordenadora de procuradorias, eu sou muito feliz, né, com essa função que eu estou exercendo, de poder passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi durante a minha trajetória, tá? Eu espero que ajude vocês. Um beijo, boa noite e bom finalzinho de domingo. Tchau, tchau. Um beijo, Mel. Tchau.